Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Mais um dia maravilhoso. Maravilhoso mesmo, né? Oh, Deus poderoso. Grande é o Senhor, né? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bom, amados irmãos, estamos aqui já com os irmãos, né, que está aparecendo aqui, graças a Deus. Que bom mesmo que você está aí. Hoje, nessa quinta-feira maravilhosa que Deus nos deu. E hoje nós vamos falar de um tema muito bom, muito gostoso. Vamos falar hoje de um tema realmente onde você pode se deleitar na palavra de Deus. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça, pela Tua bondade. Ó Deus, Senhor, que a Tua presença, Pai, esteja conosco, que o Teu amor esteja conosco, Pai. Deus querido, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos levando, Senhor, Pai, a cumprir o Teu chamado, a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, em tudo nós Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, bom demais. Por isso Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos hoje estar falando, né, de um tema que está no Salmo 91. Salmo 91, esse salmo maravilhoso. Não é, Iris Valadão? Iris Valadão, está chegando aqui. Que bom, bom mesmo que você está aí. Iris Valadão, ok. Então nós vamos nessa noite, meus amados irmãos, meditar no Salmo 91. Salmo que todas as pessoas quase conhecem, né? O título dessa palavra de hoje é No Esconderijo do Altíssimo. E esse salmo começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você está seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 a seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda ou à tua casa. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Deus disse: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, ou com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, né? Bastante irmãos já assistindo aqui, né? A Valci, a Lúcia, que já está assistindo conosco, né? Então, os irmãos, possam dar uma luzinha aí para nós, né? Que nós vamos estar interagindo com você, tá bom? Nesta noite maravilhosa,
Amado, este salmo é um salmo muito conhecido, né? Mas provavelmente não vai dar para a gente meditar nele todo nesta noite, porque eles são 16 versículos. E nós vamos nos estabelecer mais aqui no versículo primeiro, nos primeiros versículos. E acredito, portanto, que não vai ser possível a gente estender até os versículos finais. Mas vamos até onde Deus permitir. Amado, esse salmo é tão lindo. É um dos salmos mais lindos da Bíblia, inclusive um dos salmos mais lidos da Bíblia. Esse salmo e o Salmo 23 são salmos que são mais recitados na palavra de Deus, né? Então este salmo de teor tão íntimo e sensível descreve a confiança que devemos ter no Senhor no meio de todo tipo de perigos e se revela como um salmo de proteção. Ele é muito evocado em momentos difíceis da vida, no momento que nós estamos com dificuldade. E é o segundo salmo mais lindo da Bíblia, como eu falei há pouco, né? Neste exato momento que estamos falando, neste exato momento que nós estamos falando desse salmo, né? Certamente, irmão, existem milhares de Bíblias abertas nesse salmo, espalhadas pelo mundo inteiro. Porque em muitos lugares, em muitas casas, em muitos lares, a pessoa deixa a Bíblia aberta nesse salmo, coloca num pedestal e aquilo se torna um amuleto, né? Se torna um amuleto, né? Quero mandar um abraço para Suzete Valadão, também para o meu pastor querido, pastor Gilvan, que está assistindo lá em Santana do Araguaia, cidade linda. Qualquer hora eu vou para aí, meu pastor? Pode ter certeza, né? Esse mundo é pequenininho, né? Mas que bom que o senhor está conosco. Um abraço para o senhor, para a pastora Ivone. Como é que está a saudade de Júlia? Já passou a saudade? Que bom, meu pastor, Deus te abençoe. Então, amados, este salmo é um salmo anônimo. Não existe autor descrito de que escreveu este salmo. Não está revelado o autor. Então, diante desse enigma que é a autoria desse salmo, surgem várias correntes de pensamento, atribuindo este salmo a Davi, a Asaf, a Moisés, ao filho de Coré e a todos e a muitos outros autores. Mas que importância tem isso para nós, irmãos? Nenhuma, né? Quem escreveu o salmo? Não tem muita importância. A importância é que ele foi escrito para nos abençoar, para falar com nossas vidas, e Deus tem falado poderosamente com o seu povo através desse texto. Cada vez que nós lemos esse texto, nós nos sentimos muito mais seguros, protegidos, né? Porque o Senhor é maravilhoso. E quando nós nos colocamos as nossas vidas debaixo da sua mão, da sua presença, Ele está para nos abençoar, não é, Iris? O pastor Gilvan está dizendo da saudade da Júlia, né? Ah, tá bom, pastor. Essa coisa aí de vovô, né? Maravilha. Então vamos continuar então. O salmista tem como meta, quando ele escreveu esse salmo, né, de forma bem clara, estabelecer um nível de excelência da proteção de Deus sobre o seu povo. É preciso esclarecer que inicialmente este salmo foi escrito para o povo de Israel, para os judeus. Mas graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, este salmo rompeu as barreiras dos anos, dos séculos, dos milênios e chegou até nós de forma viva e poderosa. Então nós sentimos a palavra de Deus viva quando nós lemos este salmo maravilhoso. Então, quando nós aprendemos a depender de Deus em tudo, viver exclusivamente segundo a sua palavra, debaixo da sua vontade, e isso, irmãos, tem sido uma grande dificuldade na sociedade contemporânea dos dias de hoje. Viver debaixo da vontade de Deus segundo a sua palavra. A cada dia surge mais entretenimento, cada dia surgem mais coisas para tirar a nossa atenção, até para nos levar para distante da presença de Deus. Mas nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos que compreender a necessidade de nós vivermos sempre debaixo da palavra de Deus, segundo a sua palavra, né? Fazendo a sua vontade. Então, quando nós alcançamos este nível de viver segundo a vontade de Deus, então nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo não é uma caverna. Aliás, Deus não gosta que nós entramos em caverna. Você lembra quando Elias viajou
mais de 300 quilômetros para vir do Monte Carmelo até o Monte Horebe, ele chegou e entrou numa caverna. E quando Deus chegou lá, disse: Elias, sai desta caverna e põe de fora diante deste monte. Deus não quer que nós entremos em cavernas, mas que nós estejamos expostos, né, ao seu poder, à ação do seu Espírito. Né, irmã Magali? Magali Souza, lá de Araguaína, um abraço. Está dizendo aqui: estou assistindo da Fazenda Vale do Corrente. Que bom, maravilha, né? Que maravilha, paz de Cristo a todos, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, irmã. Graças a Deus por sua vida. Então, amados, nós temos que entrar nesse nível de relacionamento com Deus, para que nós possamos então ter esta proteção que o Senhor nos ensina neste salmo. Porque o Senhor tem um nível de proteção tão grande. O Senhor me ama, o Senhor te ama de forma tão esplendorosa como Ele ama a menina dos seus olhos. É o que Ele escreveu lá no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que diz assim o profeta: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter Ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. E olha só o que Ele diz: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Está entendendo? Aquele que tocar em nós, irmão, como filho de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Da irmã Vilma. Irmã Vilma, guerreira valente, boa noite para você, minha irmã. Que Deus possa te abençoar. Então, irmão, nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Essa pecinha tão importante nos nossos olhos, de onde nós temos a nossa visão. Assim Deus considera, quando nós aceitamos Ele, quando nós vivemos, né, essa vida constante com Deus, né? Então Deus nos ama e nos protege, como Ele protege a menina do seu olho. Está escrito lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Que maravilha! Então, amado, o salmista, que nós não sabemos quem, começa a escrever esse salmo de forma tão maravilhosa, dizendo: aquele, preste atenção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É interessante nós observar, irmãos, que embora a proteção de Deus está disponível para todos aqueles que a buscam e que a aceitam, mas somente aquele que está de acordo com a palavra de Deus, somente aquele que realmente está vivendo segundo a proteção de Deus, alcança esse nível de relacionamento. É por isso que ele não usa a palavra todos aqui. Ele poderia escrever todos que habitam no esconderijo do Altíssimo, mas não. Ele diz apenas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, apenas aquele que está vivendo segundo a sua palavra, apenas aquele que está vivendo segundo a sua vontade. Esse descansa à sombra do Onipotente. Como eu falei há pouco, o esconderijo do Altíssimo não é uma caverna. O esconderijo do Altíssimo não é o nosso quarto de porta fechada, mas o esconderijo do Altíssimo é viver debaixo da sua vontade, segundo a sua palavra, fazendo a vontade do Senhor. Quando nós fazemos a sua vontade, quando nós andamos segundo a sua palavra, nós estamos andando no esconderijo, nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo. Então nós podemos descansar à sombra do Senhor. Isto é maravilhoso, irmão, maravilhoso. Então, amados, habitar no esconderijo do Altíssimo é viver na presença de Deus. É estar na presença de Deus. O Salmo 15 fala, né, quando Davi pergunta: Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo, no santo lugar? Ele fala: aqueles que andam na minha presença. Você está entendendo como é que é? Coisa maravilhosa? Então, amados, nós temos que adquirir esse nível de relacionamento com Deus, a ponto de nos sentir protegidos, de nos sentir habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando estamos protegidos pelo Senhor, podemos descansar e confiar nele. Esse benefício é direito de todos, mas apenas aquele que se dispõe alcança. Porque os benefícios de Deus estão disponíveis a todas as pessoas do universo. Todos aqueles que se dispuser a dobrar o seu joelho diante do Senhor, aceitá-lo como seu Salvador, todos os direitos estão disponíveis. Porque tem até uma música muito antiga do Koinonia que fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz.
Então, quando nós nos dispomos a aceitar Jesus, dispomos a andar segundo os preceitos da sua palavra, debaixo da sua vontade, nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo. Porque o Senhor, Salmo 121, versículo 5 diz: o Senhor é quem guarda a tua vida. O Senhor é como uma sombra à tua direita. Então Deus está presente em nossas vidas quando nós estamos vivendo no seu esconderijo, quando estamos vivendo segundo a sua palavra. E é interessante que Davi, no Salmo 27, Davi fazendo uma oração ao Senhor, ele diz: Senhor, uma coisa eu te peço, uma coisa eu busco, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para viver segundo os teus ensinamentos. Davi tinha esse anseio de viver no esconderijo do Altíssimo, de descansar na presença de Deus. É por isso que o Salmo 27,5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mim sobre uma rocha. Então, o que fala aqui? No oculto do seu tabernáculo me esconderá, que é uma palavra que vem de esconderijo, de estar escondido no Senhor, vivendo no Senhor, podendo usufruir das bondades do Senhor. Aleluia, né, Vilma? Glória a Deus. E o versículo 2, diz assim: aquele que habita, vamos voltar ao versículo 1 para nós entender a leitura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que habita a sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor. Veja bem, aquele que habita, esse diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus? Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus? Você tem afinidade? Você tem liberdade de se colocar diante dele? Não estou falando, irmão, de você não ter pecado. Não. A Bíblia diz que todos os homens pecam. Mas está falando de aquele que peca, mas também se dispõe a pedir perdão dos seus pecados, a se arrepender. Precisamos ter um nível de relacionamento com Deus a ponto de nos sentir escondido no pavilhão do Senhor, de sentir escondido no seu esconderijo, no seu tabernáculo, como Davi falou, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo ele me esconderá. Isso é maravilhoso, irmãos. No dia da adversidade, no dia da luta, nós sentimos protegidos. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de luta, um tempo de luta. Veja bem, nós estávamos achando que estávamos saindo de uma pandemia, porque os números da enfermidade no Brasil têm caído sensivelmente. Ontem nós tivemos o menor número de mortos durante muito tempo, menor número de casos. Entretanto, em países da Europa está batendo recorde de contaminados. Então, irmãos, essa luta continua. Mas se nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo, nós estamos vivendo a sombra do Onipotente, nós temos o entendimento e a força para lutar contra essa adversidade, conforme diz Davi: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. A palavra de Deus não está dizendo, irmão, que nós não vamos passar dificuldade, que não vamos, às vezes, estar enfermo. Sim, tem dia que nós estaremos enfermos, doentes, mas tudo isso nós passamos sabendo que Deus está com sua mão estendida sobre nós. E a nossa fé em Deus é maior do que a nossa enfermidade que nós possamos ter. É maior do que nossos problemas. Nós não podemos deixar, meus amados, que o problema que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos passando, seja maior do que a nossa fé. Nós não podemos. Nós temos que estabelecer esse nível de fé que possa ser maior do que tudo aquilo que nós podemos passar. Porque sabemos que o Senhor está com suas mãos estendidas e que nós estamos escondidos debaixo das suas asas. Glória a Deus, amém? Isso aí, te louvo, Pai.
pois o Senhor é o meu esconderijo. Amém. Quem falou, a pastora 6. Então o versículo 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: tu és o meu refúgio. O que é refúgio, irmãos? E ele diz mais: tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus, em quem eu confio. Aqui o salmista lista 4 atributos de Deus de forma esplendorosa. Ele fala refúgio, fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Fala do refúgio, da fortaleza, da onipotência de Deus e do poder que Deus tem para nos proteger, para nos guardar. Refúgio, né, nos leva a lugar de segurança, onde estamos guardados. Quando nós estamos no refúgio, nós estamos no esconderijo, nós estamos protegidos. Fortaleza nos leva a pensar em lugar forte, cercado pelas muralhas de poder, né, e do poder de Deus. Vocês lembram, amados, né, que, né, muitas cidades de Israel, era cidade cercada com altos muros, largos muros, né, que cabia uma carruagem andando em cima do muro. Então, era cidade forte, lugar de fortaleza. Mas o nosso Deus é muito mais fortaleza do que qualquer muro, do que qualquer cidade, do que qualquer porta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, amados, Deus é o nosso refúgio, mas também Ele é a nossa fortaleza. E que nós temos certeza de que estando com Deus nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Isso é maravilhoso. Também o salmista diz: tu és o meu Deus. A expressão aqui representa a unicidade, de crer em apenas um Deus, de exclusividade da nossa fé, de ter fé em apenas um Deus, de acreditar em apenas um Deus. Porque Deus não divide, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele quer que nós sejamos exclusivos dele, que adore somente a ele. Você lembra da palavra passada, da live passada que nós falamos sobre a tentação de Jesus? Qual foi uma das propostas de Satanás, né, quando levou ele e mostrou os mais lindos reinos do mundo? E disse para Jesus: tudo isso eu te dou, se tu prostrar diante de mim e me adorar. O que Jesus respondeu? Jesus disse: está escrito, né, somente Deus adorará. Porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém, irmãos. É por isso que nós temos que ser exclusivos de Deus, exclusivos adoradores de Deus, né? Um abraço especial para minha sobrinha Rosa Maria, né? Rosa Maria Gomes Marinho, lá em Araguaína. Um abraço especial para você. Aleluia. Então, amados, né? Então é nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança. É nesse Deus que nós nos escondemos. É nesse Deus onde nós estamos protegidos e guardados. Um Deus que tem sobre nós o controle de todas as coisas. É por isso que o autor de Reis, segundo Reis, está escrito no capítulo 6, versículo 16, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Esse texto, irmão, é poderoso. Uma certa vez, né, o profeta Eliseu estava na sua casa e foi cercado pelo exército da Síria, milhares e milhares de soldados. Mas Eliseu confiou no Senhor. Eliseu estava no esconderijo do Senhor. E ele, tranquilo ali, o moço dele, Geazi, disse: Senhor, tu não está com medo de todo esse exército que está aí, milhares de soldados? Ele disse: não, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Quando nós confiamos em Deus, nós alcançamos a vitória. O que aconteceu, irmão? Eliseu orou a Deus para que Deus revelasse a Geazi, o seu moço, o exército que estava protegendo ele. E então naquele momento Geazi viu
um grande número de exércitos de fogo, soldados de fogo em cavalos de fogo, protegendo a vida deles, porque maior é o que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós estamos sempre protegidos no esconderijo do Altíssimo, quando nós colocamos nele a nossa fé. Nossa líder querida, Dani Santos, né? Daí passeando pelas plagas mato-grossenses, né? Lá de Mato Grosso, um abraço para você. Que maravilha. Então, isso como diz o versículo 6,17, né? Nós estamos lendo aqui. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço de Geazi, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, sob a proteção de Deus, Deus coloca seu exército para nos guardar, para nos proteger. Isso é maravilhoso, né, irmã Dani? Isso é maravilhoso, né? Pois é. E o versículo 3 diz o seguinte: pois ele, Deus, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, você vai ter que querer estar no esconderijo do Altíssimo, habitando a sombra do Onipotente, guardado, descansando. Então, quando nós alcançamos este nível de relacionamento com Deus, Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O escritor aqui faz menção a duas situações de perigo. A primeira, ele emprega uma metáfora quando se refere ao laço do passarinheiro, uma alusão à armadilha que surge em nossas vidas, tanto no âmbito natural e principalmente no âmbito espiritual. Uma analogia prática, irmão, é aplicada ao caçador de passarinhos. Pastor Gilvan, você já colocou arapuca para os passarinhos? Eu já, né? A gente armava a arapuca, colocava uma comidinha lá dentro e deixava ela travada, para que os passarinhos acostumassem com ela. Todo dia eles vinham, comiam aquela comidinha ali. É o pastor João que já colocou arapuca. Então, todo dia eles vinham comer aquela comidinha, né? Só que certo dia o passarinheiro ia lá e armava a arapuca. E quando eles vinham comer, o que aconteceu? A arapuca prendia o passarinho. É assim que Satanás faz. É, irmão. Como é que é, irmão João? Né? Lambu, né? Exatamente, comemos lambu. Lambu é um tipo de jaozinho, né? De jaó. Esse pastor Gilvan. Não é por isso que ele nasceu lá em Pombal, na Paraíba, né, pastor Gilvan? Né? Não tá bom, esse pastor nós amamos demais. Graças a Deus. Então, o que o escritor faz menção a isso, irmão? Laço do passarinheiro, armadilha que nós caímos. Caímos no lado espiritual, quando Satanás nos cerca de todos os lados. É por isso que lá em 2 Pedro está escrito que nós devemos estar vigiando, estar sóbrio e vigilante, porque o Satanás, o passarinheiro, está em nossa volta, com a sua arapuca armada para nos prender. E olha que ele é esperto, irmão. Se ele tentou o próprio Jesus, não tentaria nós? Sim. Ele não teve receio de tentar o próprio Jesus, de colocar para o Senhor Jesus as mais indecentes propostas, quanto mais para nós, meros mortais. Então nós temos que estar de olho aberto ao laço do passarinheiro, as arapucas que ele coloca em nossa vida. E ele usa de várias maneiras, irmãos. Várias maneiras, porque Satanás é o maior passarinheiro que existe. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas levadas pelo engodo da comidinha fácil, um exemplo, do dinheiro fácil, da vida fácil, não cai na arapuca de Satanás, na armadilha, e depois dá um trabalho para sair, porque só através do Senhor. Então nós temos que estar escondido, guardado no esconderijo do Altíssimo.
Altíssimo. É, né? Guardado no esconderijo do Altíssimo. Me ajuda aí, né, pastor Gilvan? Tá certo, pastor Gilvan. Então, amados, eu já fiz isso. O pastor Gilvan falou. Fazer arapuca para prender passarinhos. Coisa banal, né? Satanás também faz arapuca para prender os pobres seres mortais. Ele não tem nenhuma dosinha, viu? Não tem. Ele nos fornece, coloca aquele alimento saboroso à nossa frente, o entretenimento, o objetivo, a possibilidade de vida fácil, a possibilidade de ganhar dinheiro fácil, até mesmo se para isso precisamos passar por cima de muitos princípios. É por isso no Salmo 119, versículo 110, o salmista escreve: os ímpios, os passarinheiros, armam cilada contra nós, mas nós não nos desviamos dos preceitos do Senhor, da palavra de Deus. Não nos desviamos. E Paulo nos ensina na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 11, e diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do passarinheiro, do diabo. Mas a palavra de Deus diz: quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando à sombra do Onipotente, Ele nos guarda do laço do passarinheiro. Oh, Deus maravilhoso! E o Salmo 124, versículo 7 diz que o Senhor Deus salvou a nossa alma, como o pássaro do laço dos passarinheiros, rompe-se o laço e eles ficam livres. Na versão Almeida diz: a nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Quando é que nós conseguimos romper o laço do passarinheiro que está nos prendendo, irmão? Quando nós nos dispusemos a seguir a vontade de Deus e querer habitar no esconderijo do Altíssimo, viver no esconderijo do Altíssimo, protegido pelo amor e pela proteção de Deus. Está entendendo, amados? Glória a Jesus. Então, a segunda proteção, que fala o versículo 3, diz, né? Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, essa segunda coisa que fala peste perniciosa, o salmista faz referência às pestes que se movem, que se espalham, que possuem poder de contaminação. Amados, no último século a humanidade foi sacudida por várias epidemias, como a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, pelo vírus ebola, pela AIDS, pela malária, pela febre amarela. Tudo isso são pestes perniciosas que vêm para destruir a humanidade, para atacar as pessoas. E por último estamos vivendo a epidemia ou pandemia da Covid-19. Algo que os cientistas, os médicos, até hoje, ainda não sabem como tratar essa enfermidade. Então nós estamos vivendo, né, a ponto de ter que andar com máscaras, e devemos andar com máscara para nos proteger dessa enfermidade. E também nos vacinar, devemos nos vacinar, mas sabendo que o nosso Deus, o nosso Pai, está também de forma esplendorosa nos guardando de todo o mal, guardando dessas pestes que vêm assolando a vida do homem.
pastor João colocou que também tem um H1N1, né, irmão? Agora tem o H1N2, que é outro tipo de vírus que está atacando as pessoas pelo Brasil. Mas essas pestes não têm poder para vencer o nosso Deus. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos sob a proteção do nosso Deus. Se alguém for contaminado, pode ter a certeza que Deus vai te levantar, se essa for a vontade dele. Então, amados, mas existem outras pestes perniciosas, bem pior do que essa que eu falei. São aquelas pestes perniciosas que atacam a nossa moralidade, a nossa vida com Deus. Que não traz enfermidade somente ao corpo, mas principalmente à alma. E mata a fé de milhões de pessoas no mundo inteiro. Você fala, mas quais são essas pestes, pastor? Primeira coisa, a peste da fofoca dentro das igrejas, irmão. É uma peste que tem destruído a vida de muitos cristãos, que tem feito muitos cristãos se desviar. Falsos testemunhos, inverdades cometidas. Quantas pessoas não se dão o direito de viver falando mal dos outros, destruindo vidas? Que também isso é uma peste perniciosa, a peste da murmuração, da maledicência. Porque Paulo nos ensinou que se nós tivermos o que vestir, tivermos o que comer, nós temos que nos dar por satisfeito. Mas às vezes nós murmuramos, às vezes nós maledizemos daquilo que Deus nos coloca, aquilo que Deus nos dá. É um exemplo claro do que foi vivido no Israel no tempo do Êxodo. Deus mandava pão do céu, maná. Deus tirava água da rocha para aquele povo beber, mas mesmo assim eles reclamavam, eles maldiziam, eles murmuravam. E essas coisas são como peste perniciosa que ataca pessoas. Irmãos, em 36 anos de ministério, quantas pessoas já vi ser destruídas, ter sua fé destruída, a ponto de sair de uma igreja, de abandonar Deus por causa de palavras malditas, mal faladas. Irmão, nós temos que nos basear naquilo que está na palavra de Deus. Quando alguém vem levantar contra nós, nós temos que buscar na palavra, se aquela palavra é condizente com aquilo que Deus nos ensinou. Porque a palavra nos ensina que a maldição sem culpa não produz efeito. Ela não produz efeito. Vamos andar um pouquinho? Porque o reloginho está uma beleza. Então, além das pestes perniciosas que atacam a nossa saúde física, nós temos que nos guardar também das pestes perniciosas que atacam o nosso espírito, a nossa fé. Ainda não tem uma máscara para isso, irmãos. Só o poder de Deus, a proteção de Deus. Que maravilha. Paulo, escrevendo na carta à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: façam tudo sem murmurações e sem discussões. Né, Lúcia? Façam tudo sem murmuração e sem discussões. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. As más conversações, as palavras mal faladas, as palavras mal ditas, as palavras mal expressadas, elas têm um poder tão grande para destruir a vida de pessoas. É por isso que o autor de Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua, no poder das palavras. Só Deus, né? Essa peste é terrível, né, pastora? Irmãos, já vi muita coisa.
nesse grande tempo de militância no Evangelho de Cristo. Quantas pessoas destruídas espiritualmente, famílias destruídas por causa de palavras mal empregadas. Aquilo que nós chamamos de fofocas rasteiras. Vamos cuidar também. E isso nós só encontramos proteção quando nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo. Então essas pestes não nos alcançam. E o versículo 4 diz que Ele também, o Senhor, nos cobrirá com as suas penas. Esse é maravilhoso! E sob as suas asas, debaixo das suas asas, nós estaremos seguros. Porque na verdade isso é proteção e escudo. Né, Marilza? Marilza Gomes. Chegou por aqui, né? Que bom, rapaz. Então, amados, o Senhor nos cobrirá com as suas penas. É claro, irmão, que isso é uma simbologia. Deus está levando-nos a entender, né, como uma grande ave que coloca os seus filhotes debaixo das suas asas e que a protege de frio, do calor. Estar sob a proteção de Deus é viver em segurança. A analogia aqui utilizada é de uma grande árvore, quando protege os seus filhotes. As suas asas os protege. Né? E eu lembro quando Jesus estava se referindo a Jerusalém. Jesus teve esse desejo de guardar Jerusalém debaixo das suas asas. Está lá em Mateus 23, 37, que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Porque é um modo que Deus usa para expressar a sua proteção. Quando você olha, por exemplo, uma galinha cuidando dos seus filhotes, pode ter quantos pintinhos tiver, ela consegue colocar todos eles debaixo das suas asas. Assim é o nosso Deus, irmãos. Todos aqueles que buscam o esconderijo do Altíssimo, todos aqueles que buscam viver segundo a sua palavra, segundo a vontade de Deus, Deus os coloca sobre as suas asas e os protege e os guarda. Está entendendo? Então Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós estaremos seguros, guardados, no esconderijo, protegido. Eliane Moura, abraço para você, minha amada irmã. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Que maravilha você está aí, que maravilha. E o versículo 5 diz assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. O que é esse terror noturno, irmãos? Ele pode ser expresso de várias maneiras, mas vamos aqui simbolizar apenas algumas coisas. Sabe, amado, que existem pessoas que têm medo de dormir, preferem ficar acordada por causa de pesadelos. O que é pesadelo? É falta de paz. Tem pessoas que não saem à noite com medo da escuridão. Isso é coisa de egípcio. Você sabe que os egípcios antigos, no tempo de Moisés, eles não saíam de noite porque estavam sem a proteção de Ra, o Deus Sol. Nós não temos esse problema, irmãos. O problema de andar à noite na escuridão é tropeçar nas coisas e machucar o pé. Mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal nos alcança. Podemos andar à noite tranquilo, porque Deus está conosco. E tem pessoas que não saem à noite também com medo de seres sobrenaturais, com medo de alma, de fantasma, de lobisomem. Você lembra o caso quando Jesus mandou seus discípulos atravessar o mar da Galileia e ele ficou para trás?
E certa hora da noite ele foi encontrá-los caminhando sobre as águas. Eu penso naquela cena, que cena maravilhosa. Jesus estava caminhando sobre as águas. E quando os discípulos viram ele andando sobre as águas à noite, não reconheceram. E gritaram, é um fantasma. Sabe, às vezes tem esse negócio. Muitas pessoas também não reconhecem Jesus, não. Muitas pessoas não reconhecem Jesus. Ele tem que se manifestar. Né, Poliana? Poliana Oliveira, boa noite para você, minha querida. O pastor João escreveu aqui, uso sempre essa expressão, que a maior arma que o diabo usa contra o ser humano é o medo. Certinho, pastor Gilvão. Mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, o medo sai. Né, pastor? Também, irmãos, eu quero falar, às vezes a gente tem medo mesmo. Mas não medo de fantasma, de lobisomem, de almas. Irmão, isso não existem para quem vive no esconderijo do Altíssimo. Podemos até ter medo do ser humano. Às vezes nem o ser humano se manifesta contra nós. Então, irmãos, não existe nada que possa nos atingir quando nós estamos vivendo no esconderijo do Altíssimo. Mandar meu abraço especial para a irmã Icléia. Icléia Barros. Essa irmã querida que nós amamos. Um abração, minha irmã, para você, para o meu amado Antônio Luiz. A Poli já se manifestou por aqui. O Mateus, para sua esposa, essa família é especial para nós e muito mais para Deus. Mas ele fala, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Flecha que voa de dia. O salmista chegou ao ponto extremo. O que são as flechas que voam de dia, irmãos? Quais são as flechas? Meus amados irmãos, existem tantas flechas que voam de dia. Palavras, gestos, manifestação, são flechas que atacam as nossas vidas. É por isso que o Paulo nos ensina lá na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, nós temos que usar o capacete de proteção. Né, irmã Icléia? Devemos usar o capacete de proteção. E nesse Salmo 91, no versículo 11, que nós não vamos chegar lá porque não vai dar tempo, mas o salmista diz, no versículo 11, desse salmo que nós estamos lendo, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Não tem flecha nenhuma, irmão. E diz mais, eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Meu Deus, que Deus maravilhoso, maravilhoso. Sabe, amados, flechas que voam de dia. Você sabe que na cidade do Rio de Janeiro, milhares e milhares de pessoas morrem todo ano de balas perdidas. Flechas que voam de dia. Pessoas que matam os outros sem saber que está matando. Pessoas que morrem sem ter um inimigo. Flechas que voam de dia. E assim como aquelas pessoas no Rio de Janeiro morrem diariamente com bala perdida, com flechas que voam de dia, às vezes nós somos atacados com outro tipo de flechas. Como nós falamos anteriormente, pela calúnia, pela difamação. Quantas pessoas caluniadas,
maltratadas, às vezes por causa da sua cor, por causa da sua aparência, por causa da sua riqueza que não tem, são desprezadas, são atacadas verbalmente. Isso machuca como flecha. Mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos à sombra do Onipotente. E eles, os anjos do Senhor, nos sustentarão nas suas mãos, para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Meu abraço especial para a irmã Eliane Moura, está falando aqui, Eliane, isso mesmo, né, pastor? E o versículo 6, aqui dá para nós ir até aqui, né, no versículo 6. Diz que também nós não temos medo. No versículo 5 diz, não tem medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, não tem medo da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E nesse capítulo que nós lemos, estamos lendo no versículo 10, diz, nenhum mal nos sucederá, e praga nenhuma chegará à nossa casa. Diga aleluia onde você está aí. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e ele os guarda. Salmo 34, 7. Né, Gessileide? Gessileide Valadão. Está por aqui essa menina. Então, amados, peste que se propagam nas trevas. Mortandade que assola durante o dia. Esse vírus que nós estamos convivendo com ele nos dá uma ideia disso. Mortandade que assola ao meio-dia. Quantas pessoas foram ceifadas ao nosso lado, que nós conhecíamos, que nós tínhamos apreço, e que foram ceifados pela mortandade que assola ao meio-dia, por causa da peste que se propaga na escuridão. Mas o salmista, no versículo 7, para a gente estar encerrando, ele diz, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso é maravilhoso, irmãos. Leidiane Valadão, glória a Deus, né? Irmãos, é preciso nós compreender esse versículo. Mais uma vez, o salmista se vale de uma metáfora para dar número a essa proteção de Deus. A figura preliminar dessa expressão que ele usa, 10.000 à sua direita, 1000 que cai ao teu lado, ele está usando uma expressão de guerra, onde num combate intenso, várias pessoas caem. Mas o soldado que está vivendo no esconderijo do Altíssimo fica de pé. Mas quando nós olhamos ao nosso lado, amados, nos dias de hoje nós compreendemos a extensão dessa palavra. Esta pandemia já ceifou só no Brasil mais de 600.000 pessoas diagnosticadas. Porque os cientistas afirmam que pode ultrapassar 1 milhão de pessoas. Mas nós estamos de pé. Você está de pé, né, Cléia? Você está de pé. Eu estou de pé. Aí você diz para mim, mas pastor, e aqueles irmãos que morreram? Pastores, líderes. Você fala que ele morreu, mas na verdade eles estão vivos. Porque o nosso apóstolo Paulo nos ensina que aquele que está com Cristo, o viver é lucro e o morrer é ganho. Morrer com Cristo não é morte, é começo de vida. Está entendendo? Morrer com Cristo. Aqueles irmãos, tantos que morreram,
que foram resgatados para o Senhor, eles não morreram, apenas começaram uma nova vida. Não é pecado não querer morrer, irmãos. A gente luta para estar vivo. Mas o nosso prazo de validade, como diz o pastor Zezinho, chega um dia. Seja pela pandemia, por qualquer outra razão. Mas nós que vivemos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, nós sabemos que apenas seremos translados desta vida de sofrimento para uma vida de vitória. Adriana Martins Jorge, lá em Paraupebas, minha amiga, essa pessoa muito especial. Ó, um abração para você, minha irmã. Ó, você está em nossos corações, tá bom? Que maravilha. Então nós vamos parar por aqui. Nós somos até o versículo 7, né? Em outra oportunidade nós vamos terminar esse Salmo 91. Ele é maravilhoso, não dá para a gente fazer tudo num dia, porque é maravilhoso. Nós podíamos passar a noite inteira falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele dirá, quer ver aqui, ó? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Mas só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que você está se escondendo? Na caverna? Deus falou para Elias: sai de para fora, Elias. Não, nós temos que nos esconder em Deus, debaixo das suas asas, sob a sua proteção. Aleluia, glória a Deus, o tempo não nos espera mais. Eu quero mandar um abraço especial para o irmão Lupércio Reis Rocha, que está fazendo aniversário hoje. Certamente ele vai nos ver depois. Um abraço especial para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê muitos anos de vida. Né, Adriana? Isso aí. Então estamos chegando ao final. Irmão, essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho. Assista lá. Dê um like, se inscreva para fortalecer o canal. Vai lá, YouTube. Então você vai achar escrevendo Um Momento com a Palavra. Você acha lá. Todas as palavras minhas, da pastora Cécia, está lá. Para você assistir quantas vezes quiser. É um acervo da palavra de Deus guardada para nossas vidas. Essas palavras do Facebook, elas são excluídas com certo tempo. Mas no YouTube não. Então entre lá, Um Momento com a Palavra, e assista, tá bom? Daqui a pouquinho essa palavra está lá, você pode assistir na sua Smart TV com mais tranquilidade, tá bom? Nós esperamos por você. Então nós estamos encerrando essa transmissão de hoje. Na próxima semana nós teremos uma palavra especial sobre o Natal. Então já fico te esperando, vamos falar sobre o Natal, nascimento de Jesus. Então, ó, já estamos te esperando. Foi uma bênção essa live, né, pastor João? Maravilha. Muito obrigado por você ter nos ajudado, pastor. Sua presença nos dá força. Nilvelena Camilo chegou aqui agora. Montanha Luiz. Irmãos, volte. Nós estamos encerrando, você volta aí no seu telefone. Comece do início da palavra, tá bom? Comece no início da palavra e assista. Tá bom, irmã Nilva? Mas foi muito bom você ter chegado aqui. Bom mesmo, graça e paz para todos. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Damos graças a Deus pela vida dos irmãos que assistiram conosco, aqueles que estarão nos assistindo depois. Deus amado, nos abençoa. Que nós possamos habitar no teu esconderijo e descansar na sombra do Onipotente. Estar na tua presença. Em nome de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. E até a próxima quarta-feira, se Deus nos conceder esta graça de estarmos aqui. Em nome de Jesus.